Os pretos livres da América Portuguesa. Um dos registros mais antigos da chegada dos escravos da África para o Brasil é de 1533. Porém, a presença de pretos africanos no atual território brasileiro precede o início da escravidão. Um número significativo de africanos estiveram presentes nos primeiros navios portugueses na costa da então Ilha de Veracruz. Estiveram como marinheiros tripulantes, como guias contratados e como soldados livres. Logo nos primeiros anos da expansão marítima, os portugueses recrutaram africanos que eram frequentemente utilizados como tropas auxiliares desde Macau até o Brasil. É no período entre 1500 e 1560 que são registrados nas fontes primárias as primeiras menções a africanos não escravizados no Brasil, como o grumete da Guiné, na tripulação da frota de Cabral, na Bahia, e o soldado preto forro Manuel Coutinho, um dos conquistadores do Forte Vidaganhon em 1560. Era comum nas povoações de ultramar que os pretos livres e forros desfrutassem de duas alternativas para promover sua ascensão social. A primeira era o Terço dos Henriques e a segunda eram as Irmandades Católicas. Ambas formas eram canais seguros para que os pretos criassem laços corporativos e enfrentassem as adversidades da sociedade escravista. Desde as guerras de Pernambuco contra os holandeses, o valor dos soldados de cor ficou evidente para as autoridades portuguesas. Da luta contra os holandeses surgiram os regimentos dos Henriques, que junto com a criação das Irmandades dos Homens Pretos do século XVII, construíram uma elite preta livre. Assim, tanto as milícias quanto as Irmandades serviam de porta-vozes para as reivindicações dos pretos e mulatos livres. Entre aqueles da elite preta de Pernambuco, que era a mais rica na América Portuguesa, além do foro de fidalgo e de patente de mestre de campo, eles recebiam o direito de terras cedidas pela coroa portuguesa. Nas Irmandades do Rosário, os descendentes da aristocracia africana podiam reviver os seus dias de glória como reis e rainhas do Congo. As Irmandades dos Homens Pretos, indo muito além da finalidade de caráter devocional, foram significativas garantindo a inserção social dos escravos. O inventário da preta forra Rosa da Silva Torres teve um testamento no qual, além da citação de seus bens, incluíam-se os seus desejos de como deveria ser pomposo o seu funeral. Ela escreveu: em nome de Deus verdadeiro, em nome de Santa Teresa, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, declaro que sou natural da Costa, casada com Antônio da Costa Barbosa, e tenho uma filha menor de nome Teresa. Possuo 8 escravos e uma mulatinha, Natália. Tenho 3 moradas de casa, todas juntas, na rua do Morro de Santana, e uma casa coberta de telha, uma chácara com seu bananal e uma casa de vivenda coberta de capim. O seu marido, Antônio da Costa Barbosa, também preto forro, foi o seu inventariante. Juntos, eles tinham um serviço de mina de escadas, com alguns buracos no Morro de Santana, que houve por compra que dele fez a Damião de Oliveira. No Brasil se destacou o relevante papel dos terços de homens pretos e mulatos comandados pelo preto Henrique Dias, durante a insurreição pernambucana contra os holandeses. Após a morte de Henrique Dias, todos os terços e milícias de pretos no Brasil passaram a se chamar Terços dos Henriques. Em 1657, Pedro Duval do Veso, português,
cavaleiro da ordem, se casou com Dona Guiomar Henrique, filha de Henrique Dias, aprovado pela rainha Dona Luísa de Gusmão e pelo Conselho do Ultramar. O casamento de sua filha com um nobre português representou uma clara ascensão social dos pretos no Brasil, na nobreza portuguesa. O segundo mestre de campo do célebre Terço dos Henriques foi Antônio Gonçalves Caldeira em 1665. Por sua participação na Batalha dos Guararapes, na guerra contra os tapuias e os pretos dos Palmares, ele recebeu a mercê do hábito da Ordem de Santiago de Dom Afonso VI. Para além das funções militares, se notava a presença de pretos no Brasil nas universidades em Portugal. O mineiro André do Couto Godinho fez sua matrícula no curso de cânones de Coimbra em 1752. Godinho era neto de Cristina da Silva, uma liberta da nação de Angola, que comprou sua alforria graças ao ouro abundante em Minas Gerais. Godinho foi ordenado padre secular do hábito de São Pedro em 1759, sendo o primeiro preto brasileiro a ser ordenado padre de que se tenha notícia. Ele retornou à sua terra natal, em Minas Gerais, onde permaneceu por 5 anos até ser designado para ser integrante de uma missão catequista na África Portuguesa em 1779. Em Lisboa, ele ficou conhecido por ser confessor da rainha Mariana Vitória de Bourbon, tendo grande prestígio na corte do rei Dom José I e depois da rainha Dona Maria I. Pelo seu conhecimento das línguas de Angola e do Reino do Congo, esse padre brasileiro foi designado para ser integrante de uma grande missão católica na África Portuguesa. Ele era o principal intérprete dos missionários portugueses no Congo e na Angola. Em 1799, durante o tradicional beijamão na corte de Lisboa, o príncipe regente Dom João VI recebeu a visita de um súdito brasileiro, o preto forro Cipriano Borges de Santa Ana Barros, que viajou desde a sua terra natal, na Bahia, para participar do beijamão de Dom João VI em Portugal, em gratidão pela compra de sua carta de alforria pelo príncipe regente. Além de ter concedido a sua liberdade, o príncipe regente realizou um outro desejo de Cipriano, que era obter a patente de capitão das milícias de Henrique Dias. Devido ao contrabando do ouro abundante em Minas Gerais, muitos escravos africanos e os seus descendentes conseguiram comprar as suas cartas de alforria e, no final do século XVIII, chegavam a superar a população de pretos escravizados. Em algumas regiões, como na freguesia de São José, 52% dos pretos eram livres em 1795. Na Vila Rica, eles eram 65% dos pretos, em 1799, entre os mais de 123 mil habitantes. Na década de 1770, eles eram mais de 170 mil, o que corresponde a 41% do total dos moradores daquela capitania. Em 1790, dos 43 mil habitantes do Rio de Janeiro, que então era a capital do estado do Brasil, 55% deles eram pretos e pardos, 23 mil pessoas, sendo que 20% deles eram livres, 8.800 pessoas. E entre esses estavam também cerca de 1,8% dos donos de escravos no Rio de Janeiro. Com relação aos pretos forros possuírem escravos, isso pode parecer paradoxal. No entanto, se essa era a maneira deles obterem a sua inserção no mundo livre, a posse de cativos parecia aos olhos deles algo completamente natural. Essa era a maneira deles de apagar o estigma da escravidão e de se afastar do mundo dos trabalhos pesados, e de garantir algum tipo de acúmulo de riqueza.
Isso só era possível através da exploração do trabalho dos seus semelhantes, quer fossem escravos de ganho ou trabalhassem diretamente para os senhores. Nesse aspecto, cabe uma ressalva. As sociedades do ultramar não podem, dessa forma, ser definidas em termos de brancos opressores e de negros oprimidos, até porque, como já foi dito, os libertos muitas vezes também se tornavam escravistas. Essa é a prova de que o escravismo no Império Português era de caráter romano, quer dizer, era um tipo de abuso, mas era um abuso meramente comercial, da mesma forma como hoje também ocorrem abusos no capitalismo. Então não se trata de racismo, como se crê hoje em dia. O escravismo só começará a adquirir traços de racismo com a ascensão da mentalidade liberal iluminista no século XVIII. Na verdade, foi na época do Império do Brasil que começa a ruína daquela antiga elite de pretos libertos que existia no tempo do governo português. Porque foi o Império do Brasil que desfez as reformas agrárias portuguesas e que instaurou a nova política de lei de terras.